Filho pede para nascer? Filho tem culpa de ter vindo ao mundo? Não, minha gente, nenhum filho pede para nascer. Nenhum filho pede para vir ao mundo. Nenhum filho escolhe nascer, escolhe vir ao mundo. Então, não culpem seus filhos. Não joguem na cara que não era para ter nascido, que não era para ter tido. Filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus. E as únicas pessoas culpadas por pôr uma criança no mundo são os pais, o pai e a mãe. Então, se você vê que você vai ter vários filhos e vai criar com indiferença, com desigualdade, não ponha filho no mundo para criar com indiferença, para criar com desigualdade, sabe? E é muito difícil falar disso para mim, sabe? Para mim é muito difícil falar sobre esse assunto, mas muitas das vezes, né, a gente vê vários casos por aí. Eu passo por algo há muito tempo. Desde a minha infância eu cresci com muita revolta. No meu coração. E eu poderia ter virado qualquer outra pessoa. Eu poderia ter entrado na vida errada, no mundo das drogas, mas Deus sempre me deu uma cabeça boa, sabe? E graças a Deus eu me tornei essa mulher, essa mãe maravilhosa que eu sou para minhas filhas. E graças a Deus, apesar de eu crescer com muita revolta, com muito desgosto, eu não me envolvi em vida errada, graças a Deus, não me envolvi em coisa errada. Sempre fui uma menina muito trabalhadeira, muito guerreira, sabe? Aparece um bico, eu vou fazer. Graças a Deus, sou uma pessoa honesta. Gosto de trabalhar, fazer meus biquinhos, correr atrás das minhas coisas. Graças a Deus, nunca me envolvi com coisas erradas. Graças a Deus. Então, assim, uma filha mulher, uma criança de 7, 8, 9 anos ouvir coisas absurdas de uma genitora. Como vai ficar a cabeça, o psicológico dessa criança? Como é que vai ficar, né? E aí é uma criança, 7, 8, 9 anos, e aí essa criança, ela vai crescendo, e ela vai se tornar uma adolescente. E aí ela vai tendo um pouco de entendimento da vida, um pouco de entendimento das coisas. E aí ela vai entender direitinho e aquilo ali vai gerar uma mágoa no coração dela, uma revolta, uma tristeza. Então, eu cresci assim. E isso me dói muito, me dói lembrar. Me dói muito, 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 muito mesmo, minha gente. E aí, né, muita gente diz, mas isso é bobagem, mas isso é besteira. Pra mim não é, minha gente, pra mim não é. Porque eu sou mãe hoje, e as minhas filhas, elas não foram planejadas por mim, mas foram planejadas por Deus. Minha mais velha, ela foi planejada sim. As outras duas não foi planejada, vieram sem eu esperar, mas elas foram planejadas por Deus. E assim, hoje eu sou mãe, sabe? Eu tenho as minhas filhas e eu olho para elas e fico me vendo
Eu vejo a minha versão nelas, eu criança, eu olho para elas, eu me vejo nelas, criancinha, pequenininha. Então, é doloroso para mim, é um assunto delicado, mas é uma coisa que eu nunca tive coragem de abrir meu coração e contar aqui para vocês e desabafar com vocês, sabe, minha gente? Então, assim, para quem não tem capacidade, para quem não tem capacidade de amar um filho, não botem filho no mundo, não tenha filho. Se você não tem a capacidade de amar, não bote um filho no mundo. Se você teve um filho e não foi planejado, não jogue na cara dele que não era para ele ter nascido, porque isso dói, isso machuca, isso gera revolta, isso gera mágoas, feridas. Não faça isso com o filho de vocês, porque um filho ouvir isso de uma genitora é muito doloroso, minha gente. É muito doloroso um filho ouvir isso. É pior que um tapa na cara, a gente ouvir um negócio desse. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria. A gente que escuta isso, a gente que escuta uma mãe falando que era pro filho ter morrido. Tanto remédio que eu tomei, esse troço não morreu, era pra esse troço ter morrido. Então, dói ouvir isso. Dói. E mãe de verdade, ela não deseja a morte de um filho. Uma mãe de verdade, ela não deseja a morte de um filho. Mas fulano estava estressado, estava aperreado, estava de cabeça quente e falou da boca para fora. Isso não se fala, isso não se diz em momento algum. Porque aquela criança, ela vai ouvir aquilo ali. Ali no momento ela vai chorar, depois ela se consola e esquece e vai brincar. E quando ela vai crescendo, vai ficando mocinha, vai ficando adolescente, ela pode se gerar uma revolta e entrar numa vida errada, se envolver em drogas, se envolver com o que não presta. E decepção, minha gente, ela acaba com o nosso psicológico, sabe? Então, muitas vezes a gente passa a fazer muitas coisas por conta de, vamos dizer assim, por conta de desgosto. Quando a gente passa por um desgosto, quando a gente cresce com aquela ferida no nosso coração, com aquela dor. Então, não façam isso, porque quem escuta, quem ouve aquilo ali, sofre muito com aquilo ali. Não façam isso. Se você teve uma gravidez, um filho que não foi planejado, não diga isso não. Não diga isso não, porque isso machuca muito, 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 muito. E se eu fosse outra pessoa que não tivesse uma mente boa, uma cabeça boa, eu teria me envolvido numa vida errada, sabe? E eu sempre fui uma menina com um pensamento, sabe? Um pensamento bom, uma cabeça boa. Sempre pensei positivo. Sempre fui muito guerreira. Sempre trabalhei. Sempre corri atrás para fazer um bico, uma faxina, uma coisa e outra. Graças a Deus não tirei nada de ninguém. Mas se fosse outra pessoa, sabe? Não tivesse o pensamento que eu tive, teria entrado numa vida errada. E é muito ruim você crescer com aquele desgosto, sabe? Com aquela tristeza, aquela angústia, sabe? É muito doloroso isso. É muito, muito, muito doloroso mesmo. Uma mãe de verdade, quando ela ama seu filho, ela vai apoiá-lo nas decisões que ele tomar para seguir a vida dele ou dela ali. Então, se não for para apoiar um sonho,
um trabalho, alguma coisa que seu filho fazer, também não vá desmerecer, não vá diminuir um filho seu. Nós, mães, queremos que nossos filhos sigam algo. E muitas vezes a vontade dos nossos filhos não são a mesma vontade que a gente. A gente quer uma coisa para os nossos filhos e nossos filhos querem outra coisa, eles têm outro pensamento. Então, filho tem que criar asa e voar e seguir a vidinha deles. Não é porque um filho seguiu uma coisa que ele queria que você vai desmerecer aquele seu filho, que você vai machucar seu filho com palavras, que você vai jogar na cara que não era para ele ter nascido. Se você não tem a capacidade de amar e tratar por igual, tratar com igualdade, não ponha filho no mundo para você estar fazendo sofrer. Desgosto faz a gente fazer besteiras. E se não for uma pessoa que tiver um psicológico bom, uma cabeça boa, como é que não vai ficar a vida dessa pessoa? Se você foi irresponsável, não se cuidou e jogou uma criança no mundo, não fique culpando ela não, porque a criança não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Não jogue para cima dos seus filhos uma culpa que eles não têm. Por conta da sua irresponsabilidade, por conta da sua falta de responsabilidade, seus filhos acabam sofrendo. Não machuquem seus filhos, não fira seus filhos com palavras absurdas. Não jogue para cima dos seus filhos uma culpa que eles não têm. Não fira seus filhos, não machuquem seus filhos por conta da sua irresponsabilidade e de uma culpa que eles não têm. Se você teve uma gravidez indesejada, pegue seu filho, doe para um orfanato, para outra pessoa adotar. Uma mãe adotiva, ela pode oferecer muito mais amor de verdade do que uma genitora biológica. E aí, minha gente, terminei o outro lado e vim para esse dar uma organizada aqui. Minha gente, essa tarde está sendo muito longa. Parece que não acaba mais as tarefas de casa, mas bora lá, né? Bora lá, deixar as coisas em ordem, minha gente. Eu gosto de arrumar a casa de tardezinha, sabe? De manhã, fazer o que tem para fazer. Fazer o necessário, né? O café da manhã, o almoço. E a tardezinha, depois do almoço, eu gosto de dar aquela geral na casa, né? Dar aquela geral na casa, dar aquela organizada na casa. E no final, dar banho nas crianças. No final de tudo que eu terminar, eu dou banho nas crianças e a gente vai assistir, minha gente. E essa tá sendo a nossa tardezinha, né? Uma pequena organizaçãozinha da casa. Já limpei o fogão, já lavei os pratos, já limpei o armário. Já organizei algumas coisas do outro lado. E aqui é a outra parte, né? Que ficou pra organizar. Gente, me desculpem pelo meu desabafo, tá? A gente guardar uma coisa, fica engasgado na nossa garganta, fica entalado. E a gente sofre mais quando a gente guarda uma coisa dentro da gente, o sofrimento é maior. Então, muitas vezes é bom a gente botar para fora, pôr para fora, sabe? Porque a gente conversar, desabafar, aquilo que está entalado ali, engasgado na gente, vai sair. E faz bem a gente conversar, desabafar, pôr para fora. Muitas das vezes eu tenho muitas crises de ansiedade por conta desse assunto que eu acabei de falar para vocês, de compartilhar com vocês. Então, eu falando, eu vou me sentir bem, eu vou me sentir melhor, porque eu vou estar botando para fora uma coisa que me fere, que me faz mal e que me machuca, eu vou estar jogando para fora.
Então, minha gente, é bom a gente pôr para fora, desabafar, tirar aquilo que está entalado, que está guardado ali dentro da gente. Não é bom guardar coisas ruins, sentimentos ruins, mágoas, angústia, tristeza dentro da gente. É bom a gente pôr para fora, mesmo que seja difícil falar do assunto, mesmo que seja doloroso, mesmo que ainda machuque. Mas é bom a gente conversar, botar pra fora. E só sabe quem passa, só sabe quem tá ali na pele, só sabe quem vive, só sabe quem já viveu, quem passa por isso. Então muitos dizem: "Ah, isso é besteira". Não, não é besteira, minha gente. E aí eu botei minhas princesinhas para tomar banho, organizei aí a cama. E aí foi isso, minha gente. Finalizei tudo por aqui. Agora eu vou pentear o cabelo das minhas princesas. E é isso, minha gente. Um cheiro para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão me acompanhando aqui. Gratidão, tá? Muito obrigada por sempre estar aqui comigo, me acompanhando, interagindo comigo. Deixa o like nesse vídeo se Deus tocar no teu coração. Se você sentir no teu coração que você deve me ajudar deixando o like. Beijos, fique com Deus e até mais.